Obrigado, Sabrina. Obrigado a todo mundo aí que está presente também. Obrigado, Ana, por dividir essa noite aqui comigo. Acho que a ideia aqui, turma, foi a gente separar conversas bem práticas. A gente tem um tema muito específico, que vocês estão vendo esse bloco inteiro sobre recuperação extrajudicial. Então, a gente tentou focar aqui especificamente no plano de extrajudicial. E acho que a ideia é ter esse bate-papo, compartilhar um pouco da nossa experiência e deixar vocês à vontade também para levantar a mãozinha aí, sei lá qual que é a função do Google Meets, mas para fazer perguntas e poder participar, acho que aproveitem também essa oportunidade para poder tirar dúvidas e entender um pouquinho mais sobre esse procedimento. Só vou fazer uma observação aqui, daí já deixo os comentários iniciais aqui da Ana também. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu comecei a trabalhar com recuperação judicial em 2007. E a primeira vez que eu vi uma extrajudicial foi em 2012, foi da usina Paraíso aqui em São Paulo. E eu lembro que em 24 eu estava dando uma aula da Escola da Magistratura lá de Pernambuco, e era uma aula sobre extrajudicial, mas curiosamente não tinha nenhum caso de recuperação extrajudicial em Pernambuco. Acho que o primeiro que apareceu no estado foi em 2025, foi no ano passado. Isso tudo porque a gente percebe agora que depois da reforma da lei da 14.112 de 2020, a gente passou a ter uma dinâmica diferente nos processos de extrajudicial, a ter facilitações e uma segurança jurídica maior também das proteções da extrajudicial, que parece que, desde então da reforma, eu não tenho dado estatístico disso, mas pelo menos a minha sensação é essa, que a gente tem mais casos agora de extrajudicial do que a gente teve até chegar nessa etapa da reforma de 2020, que entrou em vigor ali a partir de janeiro de 21. Então, acho que boa parte do que a gente vai passar para vocês aqui já é em cima dessa mudança legislativa e que parece que também foi acompanhada de uma mudança de realidade dessas sociedades empresárias que começaram a acessar o Instituto. Ana, fica à vontade aí para fazer suas honras iniciais. Queria agradecer na pessoa da Sabrina o convite, né? É uma honra estar aqui com esse grupo e poder participar dessa construção conjunta com vocês, ainda mais com o Dr. Gilberto Gornati, que todo mundo conhece, todo mundo adora, só não adora quem não conhece. Então, de fato, uma aula muito feliz de estar e da gente poder trocar a respeito desse tema que é tão legal, que é a recuperação extrajudicial. E aí, não queria me alongar, porque a gente tem bastante... É um tema específico, mas ele tem bastante coisa nova para surgir e debater. Mas vocês tiveram aí algumas aulas já, né? Vocês tiveram a aula do Paiva no começo, que falava dos aspectos históricos, etc. E uma coisa curiosa é que, quando a gente via a recuperação extrajudicial no começo, quando ela era um mito, que nem o Giba falou, tudo que a gente estudava e lia era aquele texto do Paiva que falava que a recuperação extrajudicial era Instituto Natimorto, porque na época não se tinha segurança jurídica que a recuperação extrajudicial tinha o stay dos credores abrangidos. E era a grande crítica que ele fazia e que, depois de um tempo, a jurisprudência, em poucos casos, conseguiu fazer uma interpretação a contrário senso do artigo que tinha na lei, era o que estava disponível, e a gente começou a ter algumas recuperações extrajudiciais tímidas, mas recuperações que foram de processos muito grandes, muito legais. A gente trouxe aqui alguns estudos de casos para vocês, mas de qualquer jeito a gente ficava tendo que explicar para o cliente que isso poderia não acontecer, o stay period, dependendo do estado, você não tinha uma jurisprudência super assentada. E aí eu vi que vocês também tiveram aula com a Juliana Biol, que o Instituto dela, Observatório de Direito da Recuperação Extrajudicial, ele traz esse dado que o Giba está mencionando, que confirma a tua impressão, Giba. A gente teve um número muito maior de casos depois da reforma da 14.112, seja pela positivação da segurança jurídica, e aí eles fazem um pouco de um debate, né? Por que será? Seja por conta da lei que mudou, por conta do ambiente que mudou, o que está acontecendo com a recuperação extrajudicial. Então, é um momento muito legal para a gente conhecer o Instituto, para a gente entender de onde ele veio e para onde ele vai. E no nosso foco aqui, focar um pouco mais em plano e conteúdo, a gente poder explorar algumas alternativas e coisas de prática mesmo, e discussões jurídicas relevantes que passamos, e deixar sempre aqui o ambiente aberto para todo mundo trazer suas dúvidas, suas impressões, suas análises de casos e por aí vai. A gente preparou um materialzinho, né, Giba, para guiar um pouco da nossa conversa. A ideia, a gente tentou não fazer muita repetição ou trazer muita coisa que a gente sabe que vocês viram ou vão ver,
mas é inevitável que a gente volte alguns passinhos quando a gente está fazendo essas introduções. Então, eu confesso que geralmente eu erro, eu vou tentar projetar da minha tela aqui, e aí eu ia falar para o Giba fazer as honras do começo. Vamos ver se vocês conseguem ver minha tela. Eu vou tentar colocar no modo apresentação. Boa, tá daquele jeito do PowerPoint normal ainda. Aí, Tá boa. no modo apresentação? Boa. Foi. Boa. Beleza. Acho que assim, algumas coisas do que a gente tem desse lado de cultura de renegociação de dívidas aqui no Brasil, que o próprio capítulo da recuperação extrajudicial trouxe de diferente. Tem só alguém aí com o microfone aberto, pessoal? Não sei se quer fazer pergunta. Não, acho que não. Beleza. A gente tem, assim, e aí entra muito numa discussão sobre como o Poder Judiciário e operadores do direito, de um modo geral, encaram essa questão da discussão sobre reestruturação de dívidas, né? Acho que ainda tem uma pecha muito ruim aqui no Brasil de enxergar essa falha no desenvolvimento da atividade empresarial como algum elemento de fraude, algum elemento de desvio, ou algo que devesse ser punido, talvez até criminalmente, por parte dos devedores. E aí é uma história de longa duração que a gente tem aqui no Brasil, que me parece que foi sendo criado até de um modo artificial, não exatamente do modo como aqueles que eram os tutelados por essa lei estavam sentindo. No meu doutorado eu fiz um pouco desse resgate aí para a gente poder entender como era percebida na prática a discussão das mudanças legislativas aqui no Brasil. Parei em 45, então não sei dizer a experiência pós 45, mas pelo menos até aquele momento parece que a gente já vinha criando muito essa cultura, especialmente do lado dos letrados e de quem estava no Congresso Nacional ou dos representantes do Executivo naquele momento, que não tinham exatamente raízes ligadas ao desenvolvimento do comércio aqui no Brasil e das atividades empresariais, mas que tinham esse senso moralizador, muito também conectado porque vários financiadores das atividades empresariais aqui no Brasil vinham do agronegócio. Então, o dinheiro que entrava em bancos e o dinheiro que vinha direto para poder financiar a atividade empresarial vinha do agro. E aí, talvez isso levasse aqueles principais representantes políticos que também vinham do agro e tinham raízes ligadas ao agro, passassem a olhar qualquer situação dessas de quebra como algo que devesse ser moralizado, ser punido diretamente. E me parece que essa sensação, pelo menos, né, de ter que tratar devedores inadimplentes desse modo mais agressivo, perpassa essa nossa forma de encarar o fracasso na atividade comercial. E a tal ponto, e aí eu tive muito essa conversa com a Ana quando ela estava fazendo o doutorado dela, quando ela estava lá até em Londres se dedicando pesadamente ao doutorado, que a gente estava junto, eu nem estava no meu doutorado expressamente isso, mas a gente estava junto lá tentando buscar as raízes de quando foi que o legislador brasileiro decidiu enxergar a convocação de credores por parte dos devedores para renegociar suas dívidas como um ato de falência. Então, em determinado momento da história do Brasil, dessa história republicana especialmente, o Estado decidiu olhar para essa renegociação de dívida, que tinha uma liberdade muito grande até então, para que devedores e credores pudessem negociar, dentro do ambiente do judiciário, inclusive, dos acordos extrajudiciais, que eram um equivalente ao que a gente tem de uma recuperação extra hoje em dia, e das próprias concordatas suspensivas, e das concordatas que poderiam ser propostas. E aí o Estado decide interferir para poder estabelecer que somente com a batuta do judiciário é que poderia ter uma mecânica de renegociação de dívidas. E ali foi incluído um dispositivo, em 1908, veio do próprio Carvalho de Mendonça, que é um cara aí sempre citado e tal, que parecia um cara a favor da liberdade econômica e dessa liberdade de negociação entre credores e devedores, mas acabou se provando na prática como não, como alguém que preferiu a interferência do Estado. Mas veio lá na reforma de lei de 1908, pessoal, o dispositivo que ficou também no Decreto-Lei 761 de 45, até a reforma da lei em 2005. Então, nós passamos um período gigantesco da nossa história, de quase 100 anos ali de história jurídica, né, ligada a esse campo específico aqui do fracasso da atividade empresarial,
tendo um dispositivo que enxergava o chamamento ali de credores para fazer uma renegociação de dívidas como um elemento que poderia ser utilizado para alegar que aquilo era um ato de falência do devedor. E acho que isso tem um impacto, obviamente, nessa cultura que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo para enxergar esse procedimento de renegociação. E aí, quando a gente chega em 2005, a gente tem uma tentativa de criar a realidade, só que as leis e o direito em si, eles têm que perceber que eles não são capazes de criar a realidade, que a gente incluiu um dispositivo, o artigo 167 na lei, que trata exatamente do contrário do que existia de cultura jurídica até então, que é aquele dispositivo que está lá aberto para falar, olha, não é só o que está previsto aqui nessa lei, que é o que basta para poder renegociar a dívida. Então, credores e devedores, vocês podem usar outros meios legalmente aceitos para renegociar suas dívidas. Quando a gente passa até essa cultura, e até curioso, porque daí, diferente do Paiva, o senador Ramos Tebet, quando escreveu a exposição de motivos da 11.101 de 2005, gastou muitas páginas para defender a tal da extrajudicial e para defender essa mudança de cultura, de tentar tirar um pouco do judiciário todos os debates e deixar ali um procedimento que teria essa liberdade toda de renegociação de dívidas fora do judiciário. E essa é uma vantagem e uma diferença muito grande em relação à recuperação judicial, que é o plano é negociado antes do processo. Tirando aqui alguns casos que a gente vai comentar com vocês mais recentes, de ter um plano para ter um plano depois, a regra da recuperação extrajudicial é que você tem uma negociação prévia, e aí, obviamente, você tem que obter ali a maioria do crédito abrangido para poder conseguir ter o apoio a esse plano, e depois de ter toda a etapa da renegociação, é que a gente chega daí diante do judiciário para poder pedir a homologação do plano. Tanto é que o pedido é um pedido de homologação de plano, não é simplesmente o pedido de uma recuperação extrajudicial, você faz um pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. E essa mudança de cultura, acho que ela demorou bastante tempo mesmo para se solidificar aqui no Brasil, e aí, com base até nessa informação que eu não sabia, que a Ana trouxe, de termos mesmo percebido esse aumento em dados estatísticos, mostra que a reforma de 2020 auxiliou ainda mais essa possibilidade de acessar esse instituto. Então, a gente tem aí a criação de duas modalidades de reestruturação que começa fora do judiciário, mas ela acaba sendo levada ao judiciário para homologação, que é uma aqui que a Ana está chamando de facultativa e outra de impositiva, que a gente também pode chamar de consensual e a outra uma impositiva. A consensual ou facultativa, eu confesso para vocês que eu nunca vi na minha vida, tá? E não me parece ser um instituto aí que faça muito sentido quando as partes chegarem a um acordo querer levar um instrumento para que um terceiro opine, inclusive faça eventual controle de legalidade daquele documento. Todas as que eu trabalhei, todas que eu tive a oportunidade de ver, sempre foram na modalidade impositiva, porque aquela facultativa seria uma consensual, em que você não tem credores abrangidos dissidentes que não são signatários, portanto, daquele plano. Aí, quando você está diante da impositiva, é a situação em que você tem dos credores abrangidos, a maioria exigida dos 50% mais um dos créditos abrangidos, concordando com aquele plano que foi apresentado e, com isso, obrigando aquela minoria dissidente. E aí o judiciário, na sua caneta, ao homologar o plano, vai suprimir aquela manifestação de vontade, que eventualmente foi uma vontade até manifestada contrariamente ao plano de RE, para obrigar todos aqueles que são os credores abrangidos a terem que se submeter à novação proposta naquele plano de RE. Então, diante desse cenário como um todo, né, me parece que a gente tem, de fato, a possibilidade de, nesses últimos anos, enxergar esse caminho de reestruturação de dívidas com olhos menos prejudicados aí do que até então a gente tinha. Fica à vontade aí, Ana. Eu queria só falar uma curiosidade que eu acabei vendo fazendo doutorado, né? O objeto do meu doutorado, ele era analisar a repactuação extrajudicial de dívida, então a negociação dos credores fora do ambiente judicial. Só que como ali o ponto de partida, que é esse que o Giba relatou, era que era proibido você repactuar, e isso só muda no paradigma da Lei 11.101, uma parte da pesquisa envolveu analisar todos os registros que tinham na Câmara e no Senado sobre os debates associados ao projeto de lei. E aí, especificamente, essa parte da recuperação extrajudicial impositiva e facultativa,
foi um ponto interessante, porque assim que a proposta estava na relatoria do deputado Biolk, né, que é, para quem não sabe, é o pai da Juliana Biolk, ele propôs uma recuperação extrajudicial, ele que fez a primeira proposta, era uma forma de reestruturação que necessariamente envolvia todos os credores da devedora, com apenas uma exceção, a devedora poderia topar excluir os credores correntes, os credores operacionais, mas ele necessariamente envolveria todos, ele envolvia um quórum, né, de homologação, era sempre nessa modalidade impositiva. E a primeira versão, quando o Rames Tebet, lá no Senado, apresenta o substitutivo global, ele tira a modalidade impositiva e ele deixa só a facultativa. E aí ele recebe uma oposição nos debates reportados no Senado. Os autos do Senado são mais difíceis de você ter informação do que na Câmara, porque na Câmara as oposições todas eram registradas em manifestações e apostadas lá, mas no Senado eles não estavam fazendo esse controle, a gente, por conta do teto do regime de urgência, muitos debates eram orais e a gente tem a transcrição dos debates nos diários. Então, numa dessas transcrições e num desses debates, o Rames é confrontado e fala, poxa, tiraram o quórum, qual que é a necessidade de você ter uma recuperação dessa natureza, quando foi incluído 167, né, o artigo da lei que fala que a lei agora não impedia recuperação, reestruturações fora do âmbito da lei. E aí o que ele responde bom, tem um benefício de você ter a homologação judicial, porque tem um título executivo judicial, e você vai ter uma chancela do Poder Judiciário com relação ao plano. Naquela época, e a gente vai falar dos efeitos do plano, né, você não tinha... isso foi uma das mudanças que veio na lei, você não tinha na recuperação extrajudicial a garantia que se o ato foi feito nos termos do plano de recuperação extrajudicial, ele não poderia ser tornado ineficaz ou revertido em caso de posterior falência. A gente não tinha necessariamente esses benefícios, mas no projeto inicial do Rames tinha. E aí ele ficava justificando isso. As pessoas podem preferir fazer, porque elas vão ter mais segurança jurídica, que ele não vai ser revertido depois. Muito vindo daquela herança de que renegociar fora de juízo era um ato de falência. Então, se você trouxesse para homologação, você tiraria disso. Mas que ele restou vencido e nos últimos momentos do modificativo, ele bota e volta, né, a recuperação extrajudicial na modalidade impositiva, que foi a salvaguarda dada ao Instituto, e a prática revelou, e que nem o Giba falou, que você não tinha nenhuma necessidade de ter a recuperação facultativa, porque você poderia até pensar que isso não vai reverter no futuro, mas você levantaria para uma chancela judicial um acordo feito livremente entre entes privados, e naquela época, ao que se acreditava, era que isso deveria ser exclusivamente, né, bilateral. E aí, a partir daí que vem essas discussões, o tanto que essas negociações de fato são bilaterais ou afetam o mundo concursal. Enfim, só um parênteses, porque foi interessante ver da onde surgiu o facultativo, quem defendeu, por que defendeu, e para a gente entender aqui até onde a gente chegou. Já viu alguma situação de facultativo? Eu pesquisei e achei uma na internet, na época do doutorado. E você lembra o que era? Onde era? Era acho que no Mato Grosso. Oh. Mas era tipo 2009, assim, era bem antiga. Pesquisei para ver se existia, porque eu estava criticando que não existia, né? Aí pesquisei e achei essa. Achou uma, quase o equivalente a não existir nesse universo. E que parecia um erro da pessoa que fez essa recuperação. Não precisava. Mas foi isso. Boa. Próxima página. Vamos lá, aí, pessoal, o que a gente teve de mudança a partir da 14.102 de 2020, vocês já estão vendo isso, né? Mas acho que é um ponto importante aqui para a gente poder enxergar o tópico aqui da nossa discussão de hoje, sobre as vantagens também. Então, em primeiro lugar, você tem esse espaço em que esses devedores estão tentando buscar um acordo com os credores antes de começar o procedimento. Isso pode ajudar até naquelas discussões sobre credores que têm ali cláusulas de declaração de vencimento antecipado, que tem outras medidas que podem ser adotadas em caso de algum tipo de procedimento recuperacional por parte do devedor, porque, de certa forma, para poder pisar nesse território, tendo esse contato prévio, pelo menos com uma parte daquele grupo de credores que poderiam ser considerados credores abrangidos, o devedor vai ter a oportunidade de, evidentemente, buscar
uma renúncia, ainda que temporária, àqueles direitos que os credores teriam no âmbito dos seus instrumentos de dívida originais. Então, o fato de ter esse contato prévio tem esse lado que seria positivo, de diminuir a litigiosidade do procedimento em relação a uma boa parte ali dos credores que já estariam de acordo, ao mesmo tempo em que tem o outro lado dessa moeda, que é a dificuldade de ter uma conversa difícil. Essas conversas adultas, que são conversas difíceis, elas de fato são, e as pessoas têm uma dificuldade enorme em aceitar que elas precisam ter conversas difíceis. Então é muito comum, pelo menos aqui da minha experiência prática no escritório, nos casos em que eu atuo, ainda enxergar uma resistência grande por parte das sociedades empresárias devedoras, especialmente ali dos administradores, sócios ou acionistas, de quererem puxar o início dessa conversa com seus credores e terem que ter essa conversa para poder explicar que esse é um caminho que tem uma vantagem para todos os envolvidos. Quando a gente supera isso, companhias de capital aberto, companhias que tenham um sistema de governança que não envolva tanto a família ali no dia a dia, tem uma facilidade maior para poder lidar com esse tipo de decisão, mas elas não são a realidade da maioria dos negócios do Brasil. Então, quando a gente se depara com essas situações, como eu falei, de usina e outras entidades aí que aparecem no mercado e que precisam passar por esse tipo de procedimento, tem já essa etapa de grande dificuldade, que é de conseguir chegar nos credores e, de fato, convencê-los a ter que apoiar um plano de recuperação extrajudicial, demonstrando para eles que a outra opção vai ser uma opção de ter que adotar um procedimento, talvez, impositivo desde da origem, como seria uma recuperação judicial. Dentro desse grupo de vantagens, me parece aqui que a possibilidade de segregar os credores naquela forma do artigo 163, com credores, ou dentro daquelas naturezas da falência do artigo 83, ou então credores de mesma natureza com semelhantes condições de pagamento, tende a gerar um valor grande nesse tipo de procedimento, porque a gente vê ali diversas recuperações extrajudiciais que foram utilizadas aqui no Brasil, que foram focadas num determinado grupo de credores. Então, a interlocução é uma interlocução muito mais objetiva, porque você pode fazer uma recuperação extrajudicial só para um determinado grupo. Por exemplo, aquele caso que eu comentei com vocês, que foi o primeiro que eu vi da usina Paraíso em 2012, ela foi de uma usina aqui no interior de São Paulo, e especificamente com bancos. Então, todos os credores que estavam ali envolvidos naquela recuperação extrajudicial eram só credores financeiros, só bancos. E a gente estava ali diante de uma situação em que todos os fornecedores, os trabalhadores, todos aqueles outros credores que gravitam em torno da atividade da usina, não estavam sendo afetados por conta daquele procedimento. E aí, quando os bancos identificaram, falaram, bom, realmente isso aqui é um procedimento melhor para todos, e tem alguns desgarrados que não estão topando fazer essa renegociação, mas que são abrangíveis, e eles vão precisar se submeter à vontade da maioria dos credores que estão aqui. E aí, dentro desse cenário, existe essa possibilidade de conseguir fazer um perímetro muito menor ali dos credores envolvidos, gerando um impacto operacional também menor para esse devedor que está ali no dia a dia. Evidentemente, você pode ter problemas com outros credores que não foram abrangidos e que querem usar suas cláusulas contratuais que permitam, de alguma forma ali, fazer a resilição dos seus contratos com base no que foi contratado até então. E aí começam as discussões, as disputas de ter que usar o juízo recuperacional para dar algumas decisões que interferem nessa autonomia da vontade das partes e nos contratos celebrados até então. Mas é parte da vida, a gente entra em outras discussões, que se der tempo a gente fala aqui, de se as decisões em relação aos credores que não foram abrangidos podem, de fato, ser emanadas aí pelo juízo recuperacional ou não, mas aí são outros pontos para serem levados em consideração, né? E aí, já te passo a palavra de novo, Ana, mas só para deixar todo mundo na mesma página, o que a Ana estava trazendo de novidade que traz uma segurança jurídica grande. O stay period na recuperação extrajudicial, da forma como o legislador decidiu dispor ali na lei, ele é automático com o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, isso é diferente da recuperação judicial. Na recuperação judicial, esse stay só vai vir ou com deferimento do processamento ou numa tutela de urgência em que o juízo recuperacional ali, a magistrada ou magistrada do caso, decidam deferir a antecipação dos efeitos desse stay, o período de suspensão das execuções.
Porém, na extrajudicial, o legislador criou uma dinâmica que ele é automático com o pedido de recuperação, de homologação do plano de extrajudicial. Então, basta ter o pedido que o stay já deveria estar valendo. E aí, o que ficou disposto na lei é que a magistrada ou magistrada aí do juízo recuperacional vão ratificar essa continuidade do stay em função da análise do deferimento do processamento. E aí, com isso, a gente deveria ter uma estabilidade ainda maior aqui de segurança, mas assim, a gente vive no Brasil, né? Até hoje, nos meus casos, eu continuo desdenhando esse dispositivo, mas até hoje, nos meus casos, eu nunca tive nenhum problema real ali de algum credor que não tivesse respeitado esse stay. Mas eu tô sempre como profeta do caos aqui, esperando o momento em que eu vou ter que encarar esses problemas. E aí, dentro desse contexto, a última coisa que eu falo aqui, Ana, e daí você completa, a gente tem essa possibilidade agora de dar entrada no pedido com 1/3 dos créditos abrangidos apoiando o plano. E o legislador estabeleceu que esse devedor agora tem 90 dias, a partir do momento em que ele faz o pedido, então não tem nada a ver com uma decisão judicial que defira ou que determine uma emenda, qualquer coisa do gênero. A contagem do prazo se inicia no momento em que é feito esse pedido, e aí o devedor tem essa possibilidade, então, de nesse horizonte dos 90 dias, protegido pelo stay durante esse período, conseguir chegar a 50% mais um do crédito, e a gente sempre está falando aqui de crédito, porque a extrajudicial só usa esse critério, não é o critério de maioria dos credores, é só a maioria do crédito, para conseguir pedir a homologação do plano, ou então desistir do pedido, é uma outra opção, ou então até, vou até chamar de convolar, que é como a gente fala na linguagem de mercado de capitais, quando você muda as características de um título também, mas convolar em recuperação judicial. E aí é possível você transformar, então, esse procedimento de extra em judicial, porque o devedor analisou e não foi capaz de chegar nos 50% mais um do crédito abrangido, ou começou a ter problema com outros credores que até então não eram abrangidos e vai precisar socorrer de um procedimento mais holístico aqui em relação ao devedor. Fica à vontade, Ana. Não, tá perfeito. Acho que no final, quando a gente está pensando em mudanças e em como isso afeta o nosso pedido e o nosso plano de recuperação extrajudicial, que é o grande foco da nossa conversa de hoje, é que você está, que nem a introdução que o Giba fez, num ambiente fora de juízo, sem proteção, sem stay, sem qualquer coisa do tipo, negociando com os seus credores. Você negociou com os seus credores e você chegou a um acordo com respeito ao conteúdo do plano de recuperação extrajudicial. Chegando a um acordo no que diz respeito ao conteúdo do plano de recuperação extrajudicial, e a gente vai falar depois, enfim, o que pode, o que não pode do conteúdo, que o Giba antecipou aqui da RE de 1/3, né? Mas imaginando que eu cheguei aqui num acordo com esses meus credores sobre o conteúdo do plano de recuperação extrajudicial, eu vou fazer esse filing. E o que a gente tem com relação à quantidade de credores, quem são os credores que estão dentro e quem não são, que a gente conseguiu essa adicional possibilidade de fazer o procedimento com 1/3 e com uma busca de quórum de maioria dentro do período de 90 dias. A ideia originalmente, aí a gente tem um texto escrevi junto com a professora Sheila há um tempo, assim que saiu a 1412, analisando esse dispositivo, que é o que a gente tinha batizado lá no texto de solicitação de consentimento, que era imaginando e defendendo que o plano estaria lá, a gente buscaria simplesmente com a proteção do stay a adesão adicional do que a gente precisaria, e que o plano poderia sim ser modificado uma vez que ele fosse apresentado. Eu acho que essa era a primeira dos debates que se tinha com relação a isso, porque a gente não via, e essa era a defesa, né, que acabou prevalecendo em alguns casos, não via a razão pela qual você proibiria que no desenrolar saudável de negociações, na obtenção da maioria, aquele contrato com termos e condições de pagamento que tinham sido avançados fosse modificado em benefício de você trazer o quórum total. É óbvio que você não poderia modificá-lo e aproveitar as adesões antigas, né? Você precisaria renovar as adesões após a modificação, mas a gente estaria num cenário em que
você conseguiria fazer esse plano funcionar. A gente teve casos assim, a gente teve o caso da Unigel e o caso da Mover, que a gente fez recuperações de 1/3. Se eu não me engano, aí me corrige, Giba, a Mário também foi uma recuperação de 1/3 com uma pequena modificação ao plano depois, não foi? No primeiro plano foi. No No primeiro primeiro plano foi. Aqui a gente plano, já está né? na segunda RE, essa segunda RE já foi direto. Mas eu passei agora para uma outra no Rio de Janeiro, a Blue Marine, que é uma empresa de cabos submarinos de conexão das plataformas de petróleo, em que eu tive que modificar o plano também, e obviamente juntei esse texto excelente da Ana com a professora Sheila, para poder me ajudar, porque eu tenho credores lá que estão batendo, só tenho dois credores, na verdade, que estão batendo, um deles é a Petrobras, para dizer que o plano da RE não poderia ter sido modificado depois da apresentação dele com só 1/3. E aí a gente estava defendendo e falou, bom, esse é um período em que eu estou obtendo ainda as aprovações dos credores, e evidentemente quando eu trouxe o plano modificado, aqueles credores que tinham aprovado aquela primeira versão ratificaram a nova aprovação também. Então a gente ficou diante de um cenário em que foi como se os credores tivessem aderido a partir daquele momento, daquele novo plano, e dali é que seria publicado o edital. Né? Perfeito. Então, acho que a gente acabou tendo dentro dessa dinâmica, e que isso permitiu a evolução, que levou a gente a fazer isso. No caso do Pão de Açúcar, que foi o primeiro caso em que isso foi feito, depois no caso da Raizen, depois a gente viu que o Oncoclínicas fez, a gente está vendo que outros créditos, outros credores, né, outros devedores têm negociado assim, que é o plano de recuperação extrajudicial com apoio de 1/3, que faz jus a stay period automático que o Giba mencionou, cujo conteúdo do plano é simplesmente um standstill e uma previsão de que dentro desse prazo as partes vão chegar num acordo completo sobre o conteúdo abrangente do que seria essa reestruturação. A gente teve, no caso do Pão de Açúcar, estabelecimento de parâmetros de reestruturação, milestones que a gente deveria passar e que os credores participariam. O doutor Henrique, naquela oportunidade, levantou que isso era um requisito que fazia com que ele entendesse que o plano cumpria os requisitos de ser um plano, e aí a gente vai tratar aí dos meios de recuperação daqui a pouquinho, e meios de recuperação incluem standstill, por exemplo, né, carência, a suspensão da exigibilidade das dívidas. Então ele entendeu que estava satisfeito. Quando ele foi dar a decisão de Raizen, ele já chegou, foi esse mesmo juiz, caiu com o mesmo juiz, ele chegou à conclusão que o plano não tinha nenhum problema de estabelecer assim, lá não tinha essas regras e parâmetros do que seria o conteúdo da negociação, ele era verdadeiramente um plano que estabeleceria dentro de um prazo o seu conteúdo, mas que estava dentro da livre pactuação permitida, dado que a gente tinha o apoio das sociedades e que por aí vinha. E Oncoclínicas seguiu um pouco desse caminho também. Não sei, Giba, se você quer falar um pouco mais sobre esse, mas dado que ainda todos estão sob júdice, exceto Raizen, mas seguir um pouco desse caminho também, né? Tá bem no comecinho ainda, mas está seguindo esse caminho, é isso. Acho que É é isso isso aí. tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Boa. Vi que tem uma mãozinha levantada aqui, Maurício, desculpa, a gente ficou tagarelando e não te deu a palavra. Sem problema, mas é uma pergunta mais de cunho prático para vocês dois. Dadas as mudanças de 2020, a recuperação extrajudicial tornou menos difícil a conversa com os credores? Comparado com a judicial, claro. Né? Olha, posso começar aqui, Giba, ver dar sua opinião aí, ver se você concorda. Eu acho que algumas coisas deixaram a conversa mais simples. Eu não coloco só as mudanças de 2020 para os credores. Para os credores, a gente ter esse amadurecimento deles depois de um período de muitas crises e de muitos casos de RJ e casos de RE com reestruturações pontuais bem-sucedidas, eu acho que eles tornaram a conversa muito mais simples, mais do que a lei. O que eu achei que a lei facilitou foi as conversas com o devedor. Então, eu estou aqui com um devedor e estou falando com ele sobre a possibilidade de fazer uma recuperação extrajudicial. O quórum ter diminuído facilitou muito para a gente conseguir angariar isso, porque lembrem que o quórum da recuperação judicial, a maioria dos presentes numa assembleia. O quórum da RE antigamente era 3/5 de todos os credores, né? Então a gente diminui para a maioria de todos os credores. O sarrafo segue sujeitos, né? Sempre sujeitos. O sarrafo segue sendo maior do que o sarrafo da AGC em algum cenário, pode ser que sim, mas a gente conseguiu diminuir isso.
O stay period era uma coisa que a gente dava muita segurança aqui, mas em outros estados a gente tinha um pouco mais de dificuldade de chegar. A possibilidade de você conseguir ter essa adesão menor e ganhar um tempo adicional, isso também ajudou muito dentro dessas conversas. Então, eu diria que foi um mix, assim, acho que o mercado ter evoluído ajudou muito para os credores verem a recuperação extrajudicial com olhos mais positivos, e a lei ajudou muito com os devedores para realmente considerarem a recuperação extrajudicial como alternativa. Mas diga lá, Diva, o que você acha? Não, eu concordo também, Ana, e só um complemento aqui, Maurício, eu acho que assim, uma coisa que pelo menos a gente tem visto muito nos casos, é que nesses últimos 3, 4 anos, o perfil dos credores também mudou bastante. A gente vivenciou, e tem vivenciado isso, né? Uma experiência de mercado de capitais diferente aqui no Brasil do que a gente tinha até então, que é esse mercado de capitais via fundos de investimento. E aí, diversos dos devedores com quem a gente teve contato aqui no escritório nesses últimos anos, tem muita dívida com esse mercado. E aí tem muita dívida ali de emissões de CRI, emissão de CRA, outros títulos ali de debêntures mesmo que foram colocadas. E o perfil do fundo de investimento é um perfil muito diferente do perfil dos bancos. E para essa renegociação também. Então, assim, enquanto para os bancos, em muitos momentos, você já começar com conversas mais agressivas de reestruturação era um problema, e daí o fator tempo acabava tendo que levar para uma recuperação judicial, porque você precisava da proteção e depois negocia o plano, essa mudança do perfil de credores mostra também que eles estão mais suscetíveis e mais dispostos a aceitar uma reestruturação organizada como essa da RE. E aí essa mudança nesse perfil de endividamento dos últimos anos aí dessas sociedades empresárias aqui no Brasil, acho que tem aberto um bom caminho para esse diálogo. Ao mesmo tempo, né, trazendo o outro lado da moeda aqui, como eu gosto, sempre para mim são os conflitos que vão fazendo a sociedade avançar, não necessariamente evoluir para algo melhor, mas avançar pelo menos para algum lugar. Me mostram que a gente também tem uma dificuldade muito grande nessas conversas difíceis com esses outros credores desse outro perfil. Porque enquanto nas instituições financeiras a gente percebe ali que, óbvio, os diretores que estão envolvidos estão preocupados com a recuperação do crédito e tudo mais, mas eles não têm a pressão que um cotista de fundo faz em cima dos administradores e gestores dos fundos. E o prazo também de duração de uma instituição financeira é a regra que a gente tem no direito societário brasileiro, que são sociedades por prazo indeterminado. E o fundo não, o fundo, a regra é por prazo determinado. Então, o período ali de maturação dos investimentos desses fundos de investimento, ele é diferente de um banco, é diferente de uma estrutura ali do que um banco pode absorver, até na posição como debenturista. E aí isso também gera uma necessidade de um dinamismo maior nesses planos, com também um toque de dificuldade maior para conseguir chegar ali em estruturas que antes poderiam passar dentro de uma RJ com o banco sendo os principais credores, né? Então, eu tenho essa mesma sensação da Ana e só esse meu complemento aqui sobre essa mudança de perfil dos credores também que eu tenho visto nos últimos anos. Muito obrigado. Imagina. Ô, Ana, estava pensando, se você quiser ir no slide 8, que já trata um pouco ali de temas específicos do nosso encontro de hoje, como estrutura e tal, acho que pode ser uma boa, tá, viu? Acho que esse aí, né? Isso aí. De natureza contratual. Fica à vontade. Antes da gente passar, não sei se o Gustavo quer fazer uma colocação. Ou eu não tô vendo essas mãozinhas erguidas que a Ana pegou mais rápido que eu. Ali, boa, agora eu tô vendo. Bom, pessoal, tudo bem? Tudo bom. O colega mencionou ali a respeito da possibilidade de mudança nas condições de pagamento do plano depois da distribuição do pedido de homologação. E eu fiquei em uma dúvida em relação à aplicação do parágrafo 5º do artigo 161, que dispõe ali que após o pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão, salvo com a concordância dos outros credores, né? Havendo essa mudança nas condições de pagamento, eventual credor que havia concordado com as condições de pagamento, vocês entendem que ele poderia desistir sem a anuência dos demais credores? Olha, vou falar um pouco da defesa. Do ponto de vista da nova modificação que o plano apresenta, eu acho que ela só funciona e só pode existir se eu tiver a anuência dos credores sujeitos
dentro do quórum que eu tinha apresentado. Então, eu não posso usar o quórum original, a adesão original, para um plano que tinha um conteúdo, e aí apresentar um novo plano com um novo conteúdo e sem a anuência daqueles mesmos credores. Então, eu acho que é mais do que o credor não pode desistir sem a anuência dos demais credores, eu acho que a gente não conseguiria fazer uma vinculação válida da vontade, porque dentro dos requisitos de apresentação do plano, eu preciso apresentar um plano que vai ser assinado, firmado por credores que representam um determinado quórum, preciso comprovar que esses credores têm poderes, né, que esses subscritores têm poderes para inovar e transigir com o que eu estou apresentando no plano. Então, se eu faço isso, eu acho que eu descumpro o requisito de eu ter essa autorização. E, portanto, não deveria entrar em conflito com esse artigo. Veja lá, Gibas também concorda. Concordo, cara. Não poderia responder melhor do que você. Talvez sim. Gustavo, fez sentido para você? Você acha Claro, claro. Até eventualmente fiquei pensando que talvez as mudanças não seriam tão expressivas e poderia se utilizar o mesmo termo de adesão, mas acredito que o que tu tenha dito faz bastante sentido mesmo. Comprei essa ideia mesmo. Obrigado, viu? Não, imagina, eu fico. E aí, uma das coisas que a gente discute é que às vezes a gente tem alguns casos de recuperação judicial, e eu acho esse ponto ótimo que você trouxe, em que você tem o pastinha, que a gente chama, né? Você pega uma pessoa, um procurador que vai fazer um acordo aí bilateral com uma outra pessoa, falando que se o plano que for deliberado naquela GC prevê o pagamento em 12 vezes, com um deságio de só 20%, você topa, eu voto sim. E aí, na recuperação judicial, esse cara vai lá e vota. Então, você muda o plano no dia da AGC, o cara continua tendo procuração para votar. No caso da recuperação extrajudicial, se você tem uma figura que recebe poderes amplos para inovar e transigir e topa qualquer tipo de plano, ou o termo de adesão diz que ele topa qualquer condição do plano, isso é uma discussão que a gente não chegou a ter, pelo menos eu não vi, de você ter um termo de adesão falando vou aderir a qualquer plano que tenha um conteúdo assim, e a gente considera que isso é uma adesão ao plano, né? A gente sempre, pelo menos, vai sendo mais cartesiano, mudou o plano, eu renovo a adesão. Posso usar o mesmo papel, se o credor mandar por e-mail registrado que ele concorda que eu use esse mesmo papel, de counterparties e coisas do tipo, mas a gente costuma reassinar, para não ter uma discussão de validade. Civil law, a gente geralmente não pode pegar uma página de assinatura e juntar, né, que nem o pessoal dos Estados Unidos faz. Doutor Giba? Muito obrigado, viu? Você é mais ousado que eu ou não? Não, eu também vou na mesma linha. Por isso até que eu comentei desse caso específico da Blue Marine, como a gente estava diante de um cenário em que precisava fazer modificações substanciais ali com os credores com quem a gente foi negociando para obter os 50% mais um, a recomendação foi exatamente essa para o cliente, Gustavo, foi a de falar, nós precisamos ali obter a concordância dos credores que já foram signatários da primeira versão do plano, porque tem mudanças aqui da forma de pagamento, ainda que elas não afetem ali especificamente a condição com a qual os outros credores já concordaram, mas nos parece que temos que ratificar esse ponto para ter certeza que ninguém vai querer desistir, porque nessa hipótese eu entendo que daria para afastar esse direito do devedor que está lá, pelo menos, né, do parágrafo 5º do 161. Então, eu concordo também. Aí um ponto aqui, daí, Ana, fica à vontade para complementar, que me chama a atenção, porque foi até fruto de decisão recente agora do STJ também em debate sobre isso. Alguns pontos me chamam a atenção aqui, né, sobre esses créditos abrangíveis na extrajudicial ou não. O primeiro deles que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: existem diversos créditos que foram incluídos como créditos não sujeitos à recuperação judicial, ou seja, eles foram excluídos do procedimento da recuperação judicial. Aquela CPR física das operações de barter, na própria lei da CPR, na 8929 de 94, vários outros créditos e operações ali dos produtores rurais também, que estão no próprio artigo 49, a partir do parágrafo 6º e seguintes, as operações de compensação daquelas operações de derivativos, de swaps e tudo mais, que estão lá no 193A, mas o tempo todo o legislador utilizou essa locução que não se sujeitam à recuperação judicial.
Então, sempre a expressão ficou bem clara desse jeito. Tanto é que na falência, os dispositivos ali sobre os créditos extraconcursais do 84 e mesmo do 85 não incluíram essas operações. Então, eles não foram modificados para poder prever que essas operações ali seriam consideradas extraconcursais em caso de falência. E aí, me parece que a gente tem um primeiro espaço de abrangência para que créditos que não são abrangíveis pela recuperação judicial e não se sujeitam, possam ser abrangidos pela extrajudicial. O ato cooperado é outro exemplo desse. O que está disposto lá no parágrafo 13 do artigo 6º, está expresso ali que esse ato cooperado não se sujeita à recuperação judicial. Então, a gente tem já um precedente em São Paulo, discutindo ato cooperado em recuperação extrajudicial, que entendeu que poderia sim ser um crédito abrangido, porque não tinha ali uma garantia fiduciária e nem nenhuma das outras atribuições, seja lá do parágrafo 3º ou do parágrafo 4º do artigo 49, e aí dentro desse cenário você estaria diante de uma possibilidade de ter créditos abrangíveis que não se sujeitam à recuperação judicial. A Ana, que me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho essa chatice do professor Pasquale dos termos, e eu sempre me demonstrei muito incomodado com o uso indiscriminado do termo extraconcursal ali, em vários momentos. E daí sempre tentava falar, pessoal, eu não quero ser professor Pasquale aqui, não é ser o chato do português, mas primeiro, o nosso legislador não utilizou esse termo, nem na recuperação extrajudicial, e na judicial ele usou só em 2 momentos, no artigo 67 e no 69A e seguintes. E nos 2 momentos que ele usou, foi para poder tratar da falência. Então, para deixar claro que aqueles que continuam fornecendo durante a RJ, ou aqueles que concedam recursos durante a RJ, vão ser considerados extraconcursais em caso de falência. E aí, esse ponto para mim ele é sensível, porque ele consegue dialogar com a dinâmica da lei da forma como eu enxergo, e outras pessoas enxergam assim também. Para a gente poder entender que um crédito que não se sujeita à recuperação judicial não pode ser tratado por analogia como não abrangível na extrajudicial. E aí a gente tem a possibilidade, então, de um plano que tem um espectro maior ali de credores que podem ser incluídos nessa extrajudicial e que podem fazer parte, então, dessa discussão. E aí, só para fechar nessa inclusão ou não de credores, é o primeiro ponto ali do slide, que foi esse que o STJ enfrentou especificamente, que é o seguinte: créditos contingentes ali, né, naquela data do pedido de extrajudicial, podem ou não podem ser incluídos? E a forma de desenhar essa inclusão, para mim, e aí é minha opinião pessoal aqui só, é que faz a diferença. Então, minha resposta bem objetiva: créditos contingentes podem ser incluídos? Minha resposta objetiva é sim, podem ser incluídos. O que a gente tem de problema aqui? A gente tem de problema o parágrafo 2º ali do artigo 163, que dispõe o seguinte: o plano não pode alterar as condições de pagamento dos credores que não foram nele incluídos. E essa locução, assim, eu já passei em algumas salas de aula em que os alunos olhavam e falavam, pô, isso é meio óbvio, né? Se o plano não alterou, não pode. Eu falei, pessoal, olha só por que ela não é óbvia. E aí eu trazia sempre, e costumo trazer isso com os alunos, a discussão da recuperação judicial sobre o tal do fato gerador, que tem inclusive aquele tema 1051 do STJ, que estabelece que ainda que um credor não tenha sido listado na recuperação judicial, se o crédito dele tem fato gerador até a data do pedido, ele se sujeita aos efeitos. Os precedentes que formaram o tema 1051 são basicamente todos casos da recuperação judicial da Oi, e tem lá trabalhista, tem danos morais, tem casos cíveis de consumidor, tem diversas discussões de credores que não foram listados na RJ da Oi, porém o STJ foi lá e decidiu que, como o fato gerador era anterior, ainda que eles não tenham se habilitados, tampouco tenham sido listados pela própria devedora, eles se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial. Aí o meu ponto é que na extra, o legislador já fez essa exceção desde a largada. Então, desde 2005, a gente tem esse parágrafo 2º do 163, que deixa claro que o credor que não foi listado e não está sendo abrangido ali pelo plano, não pode ter as condições de pagamento afetadas. Então, assim, acho que tem 2 discussões aí dentro, uma delas de natureza de ordem pública, que é se determinados credores têm que ser incluídos, você não pode ter a exclusão dos outros, porque, por exemplo, uma das hipóteses lá é usar toda a natureza de credores do artigo 83. Então, se você fez uma extrajudicial para todos os quirografários, todos os quirografários têm que ser atingidos. Ah, eu deixei fora o cara XYZ.
Não dá. Você deveria ter todo mundo ali sendo reestruturado, porque a tua escolha não foi credores de mesma natureza com semelhantes condições de pagamento. E o que está na locução do artigo é a totalidade dos créditos daquelas disposições do 83. Agora, se você deixa de listar efetivamente aquele credor, então ele não poderia ser atingido pelo plano. E aí o crédito contingente aqui, na minha opinião, ele tem que ser indicado nessa lista de credores, ainda que como um crédito ilíquido naquele momento, mas ele tem que ser indicado até para esse credor estar intimado ali do edital de impugnação ao plano, ter a oportunidade para poder se defender e atender esse dispositivo específico do parágrafo 2º do 163. Me conteste, Ana. Não, eu defendo algumas coisas. Inclusão, a gente teve um caso meio paradigmático em São Paulo, que foi o caso da Isolux, que acabou afastando muita gente de trazer crédito contingente para recuperação extrajudicial, talvez pelos motivos não tão concretos. Mas nesse caso, acabou virando uma recuperação judicial depois. É um caso em que o devedor estava apresentando o seu plano. No contexto do plano, foram incluídas uma série de ações de conhecimento. E aí, a discussão que se tinha sobre o quórum era credor quirografário, tinha uma série de ações de conhecimento de natureza indenizatória, e a discussão que se trouxe foi, poxa, eu não consigo oferir se eu tenho a maioria dos créditos aqui para fins desse grupo de credores escolhido, porque os créditos em fase de conhecimento não tem nenhum valor aqui atribuível a ele. No meio do caminho, as devedoras falaram, puxa, isso não deveria ser um problema, eu estou listando o valor incontroverso, eu vou lá e vou confessar dívida nos processos. Eles tentaram listar apenas os valores incontroversos, mas o juiz de primeira instância entendeu que não seria compatível com a necessidade de verificar o quórum da maioria nesse contexto. Isso foi para o TJ, mas foi uma decisão de 2 páginas, é um acórdão de 2 páginas falando que não tem como ter essa listagem focada nessa questão de você não conseguir oferir o quórum. Então, isso foi antes do tema 1051, né? Isso foi 2017, se eu não me engano, esse caso da Isolux, um daqueles casos, dos poucos casos de RE que a gente foi tendo na época antes da mudança da 1412, né? E acabou fazendo com que as pessoas eventualmente tivessem medo de colocar um crédito contingente e aí ter um problema com toda a homologação do plano de recuperação extrajudicial na prática mesmo das discussões. Tem vários casos que começaram a debater isso depois. Fora de São Paulo, isso acabou sendo um pouco mais tranquilo, menos problemas com o precedente de Isolux. E concordo com o Giba e acho que faz sentido a gente sim ter a inclusão de crédito contingente, em especial porque a gente teve o tema do 1051, porque a gente tem o fato gerador, porque na recuperação judicial, de alguma forma, você lida com o fato da incerteza do crédito quando ele está ali apresentado, né? Então, a gente tem jurisprudência de São Paulo que se você já está em estado de liquidação de sentença, por mais que não seja transitada de julgado, e por mais que ela seja disputável, você tem essas inclusões determinadas como créditos para a lista de credores com determinação de deliberação, e um remédio do que acontece se você mudar o quórum de deliberação em razão de qualquer modificação com relação a isso. Na recuperação extrajudicial, a gente ainda estava alguns passos para trás, mas se a única questão é a gente colocar a dificuldade de oferir o quórum, existem várias formas de resolver, tanto pelo valor incontroverso, quanto pela necessidade de você, ou possibilidade de você transacionar, ou reconhecer, ou fazer qualquer coisa do tipo, ou pelo próprio tema 1051, que, na linha do que a gente estava falando e se defende, você tem as exclusões do que não entra na recuperação extrajudicial muito bem explicadas, e o Giba passou por todas elas. Criar uma nova exclusão com base nesse argumento que vai até contra o que faria na RJ ou 1051, em que não vejo como seja incompatível com o rito, não é assim que penso que deveria ser. Então, a gente está tendo mais movimentos, decisões nesse sentido, e espero que isso seja uma das boas práticas que se consolidem em recuperação extrajudicial, para que a gente não tenha aqui novas pessoas querendo fugir da regra geral e, no final, a gente tenha um desvirtuamento do procedimento coletivo, que é o grande objetivo. Eu tinha visto uma mãozinha, mas ela baixou. Não sei se a pergunta foi atendida ou se
Ana, eu acho que era a mão do Gustavo que estava levantada ainda, acho que não era pergunta nova. Ah, tá bom, beleza. Deixa eu pensar mais algum ponto dessa página. Acho que tem uma parte de conteúdo do plano, que aqui a gente fala, mas acho que vale a gente falar tipo, de meios de recuperação, Giba, se concordar. A gente tem, vocês sabem, na aula 11.101, quando a gente está falando da recuperação judicial, a gente tem a previsão de meios de recuperação, um rol não exaustivo, mas que vai listar o que você pode propor num plano, né? Posso propor conversão, alongamento, deságio, posso ter o standstill, enfim, todos esses meios de recuperação ali estão. A gente não tem a necessidade e as regras de delimitar quais são os meios de recuperação impostos pela lei quando eu apresento o meu plano na recuperação extrajudicial, mas, na prática, o plano de recuperação extrajudicial é um contrato que vai ter a reestruturação dos seus créditos e a gente faz uso dos meios de recuperação que ali estão. E aí, com a mudança da 14.112, uma discussão que eu ainda não vi acontecer em recuperação extrajudicial, aí, Giba, não sei se você já viu, a gente tem algumas discussões em RE de tentar aplicar institutos da RJ no contexto da RE, nesses termos de plano, né? Então, a gente tem, na recuperação extrajudicial, antes da mudança da 14.112, a gente não tinha uma proteção de que os atos feitos, perfeitos, acabados, previstos no plano de recuperação extrajudicial não poderiam ser declarados ineficazes ou revogados em caso de falência. Com a mudança da 14.112, isso foi incluído lá. Na parte de alienação, né, de ativos, etc., também foi incluída para a recuperação extrajudicial, a estabilidade das vendas que fossem feitas no contexto do plano de recuperação extrajudicial. Então, tudo isso indo para conteúdo de plano e para disposição que está disponível tanto para RJ quanto para RE, sancionada pela lei, a gente teve essas mudanças. Mas a gente tem algumas outras disposições que são aplicáveis pela nossa lei, escritas, né, que seriam aplicáveis à recuperação judicial, como é o caso do financiamento DIP, a gente teve casos com essas discussões aqui, e como a UPI, né, plano que prevê uma alienação de UPI, isso não teve uma mudança específica de 14.112, a gente tinha já um artigo na lei, antes da 14.112, que não foi modificado, que falava que quando o plano prevê alienação de unidades produtivas isoladas, qual que é o rito que ele deveria se aplicar. Mas a grande discussão que a gente tinha sobre esse tema é que a ausência de sucessão prevista na unidade produtiva isolada, na UPI, ela é prevista na nossa lei federal 11.101, e ela vai estar escrito lá como isso pode ser aplicado, mas quando a gente estava tratando, por exemplo, de ausência de sucessão tributária, a gente teve uma mudança no Código Tributário, que é lei complementar, então se eu estou pensando em hierarquia de normas, eu estou falando de uma mudança que depende até de um quórum diferente de deliberação, né, de Câmara, de Senado e etc., e que prevê a ausência de sucessão em caso de UPI, expressamente em falência e em recuperação judicial, e não se fale em recuperação extrajudicial. Foi uma lei que foi aprovada junto com a 11.101 de 2005, né, a mudança no Código Tributário Nacional, até naquelas análises que por conta do doutorado acabei fazendo dessa tramitação, eram comentários sobre mudanças no Código Tributário Nacional associados à recuperação também, né, as duas propostas de modificação de lei, elas tramitaram em regime de urgência, em conjunto, lá no Senado. Então, em alguns momentos, tiveram discussões sobre ambas. E a exclusão expressa da recuperação extrajudicial, da parte de ausência de sucessão do Código Tributário, levantou e suscitou um debate de se falar que na recuperação extrajudicial eu posso ter UPI, ela pode não ter sucessão nas matérias que diz a 11.101 e de leis de mesma hierarquia, mas ela não deveria permitir a ausência de sucessão tributária em função da ausência de previsão no Código Tributário Nacional. Acho que tem muita gente de peso e legal que defende o contrário. Acho que uma obra essencial que todo mundo deveria ler é a dissertação de mestrado do Dr. Paulo,
que trata um pouco e estuda um pouco essas origens, esses debates do que faria sentido, do que não faria sentido a gente ter nesse caso. Mas do ponto de vista de mercado, aqui falando um pouco da minha experiência, queria muito ouvir o Giba, tanto do ponto de vista dogmático quanto do ponto de vista prático. Tenho muita dificuldade de conseguir fazer uma UPI numa RE e as pessoas ficarem tranquilas. Então, se é um caso que o passivo tributário está muito ok, está muito equacionado, a gente até coloca. E aí é o caso, por exemplo, que a gente teve da venda dos ativos lá da Ocean, é um dos estudos de caso que a gente reuniu aqui no material para você. A gente vendeu os ativos para os credores, por uma conversão de crédito em capital, que a gente criou uma sociedadezinha para reunir os ativos que a gente ia vender, e lá nessa sociedade eles converteram, mas a gente nem chegou a discutir a necessidade de ser uma UPI, porque o passivo trabalhista estava todo equacionado, o passivo tributário, eles não acreditavam que ia ter, de fato, uma ausência de sucessão, e ninguém conseguiu dar uma clean opinion que daria, nem a gente, e para os demais passivos a gente já estava reperfilando no contexto da RE. Então, vendas que a gente conseguiu fazer na RE eram vendas em que a gente não tinha uma discussão muito forte de UPI. E em DIP a gente teve, enfim, os casos recentes que tiveram essas discussões dizendo que não era compatível, né? Mas vou dar uma pausa aqui para o Giba falar mais, que ele está mais próximo deles. Não, e é isso, a gente passou por isso lá em São Marché, foi um desses casos de extrajudicial, que agora já virou uma recuperação judicial até, mas nessa etapa da extrajudicial, o objetivo era acessar esses institutos que estão previstos só para recuperação judicial, e que, de fato, acho que a gente está vivendo esse momento desse dilema, turma, que é o que vocês vão ver lá na aula do Satiro e tal, e as outras discussões que vocês vão ter, com esses outros institutos que parecem ser próprios só da recuperação judicial, e que tem uma dificuldade de aceitação e de entrada na recuperação extrajudicial. A consolidação substancial vai ser uma dessas discussões que vocês vão ver aí no outro encontro. E daí, pegando o gancho nessa fala da Ana, com a pergunta que a Milena mandou aqui no chat, a Milena fez uma pergunta só para todo mundo ficar na mesma página. Ela falou assim, vocês entendem que essa indefinição em relação à DIP e não sucessão tiram o apetite de fundos investidores pela RE, que acabem preferindo pela recuperação? Não tem uma resposta pronta, Milena. Acho que esse exemplo que a Ana trouxe agora no final do Ocean é um excelente exemplo para poder demonstrar que existe apetite mesmo dentro da RE, desde que as demais condições ali que poderiam ser problemáticas não estejam presentes. Então, se você tem um bom equacionamento fiscal de um modo geral, se você tem um bom equacionamento trabalhista, que são dois espectros da sucessão que mais incomodam os potenciais adquirentes de ativos nesse ambiente, aí você tem um espaço propício para, dentro da extrajudicial, preparar o movimento que for necessário. Apesar do artigo 166 dispor expressamente que cabe ali ter unidade produtiva isolada em plano e tal, tem todo esse problema dessa leitura completa aqui, né, da nossa lei, que não foi atendido para poder englobar também a extrajudicial. A própria remissão do artigo 166 ao artigo 142, e não ao 141, porque o 141 trata do benefício da não sucessão, o 142 só trata dos procedimentos que podem ser utilizados para fazer a venda desses ativos. Já gera esse desconforto e esse tipo de problema. Então, cada caso é um caso, evidentemente, está bem claro isso para todo mundo. E uma das coisas que eu acho um tesão nessa área, pessoal, desculpa até usar esse português claro aqui, mas é que a gente não tem uma receita de bolo para os casos, para sempre ter que repetir o mesmo tipo de estrutura, forma de pagamento, disposições do plano. Então, atuando nessa área, você não tem necessariamente aquele mecanismo de falar, pega aquela petição que a gente usou no outro caso e vamos replicar aqui, na hora de preparar um plano. Porque não funciona desse jeito. Cada empresa tem a sua própria realidade, por mais que uma determinada corporação atue no mesmo segmento de outra que já passou por um processo recuperacional, as saídas e as alternativas ali de pagamento são diferentes. Então, em todos os casos, a gente tem peculiaridades que aquela atividade empresarial específica, daquela sociedade devedora naquele momento, acabam demandando para poder ajustar o plano. E aí, eu, pelo menos aqui do meu lado, não estou vendo esse afugentamento de credores que queiram colocar recursos ou mesmo que queiram adquirir ativos, a depender de como esteja a situação daquela sociedade empresária e do ativo-alvo. Se você está diante de uma empresa que atua no varejo, que tem um grande número ali de contingência trabalhista, aí, na linha da dúvida da Milena,
pode ser que você esteja diante ali de investidores que digam, ok, eu tenho interesse em ser um entrante nesse mercado, ou quero expandir a minha atuação nesse mercado, porém eu não quero ficar calculando a contingência trabalhista e quero evitar problemas maiores. Ainda que eu tenha problemas com a Justiça do Trabalho, ter uma decisão que afasta a sucessão vai me ajudar nessas brigas e tudo mais. Aí precisaria caminhar com mais segurança para uma recuperação judicial. E aqui para os clientes, investidores, todo mundo que vem buscar no escritório, é essa conversa franca que a gente tem com eles. Fala, cara, depende do teu apetite de risco, depende do ativo que está sendo investido. Então, se o desenho for, preciso ter essas proteções mais de uma forma que funcionem melhor, vamos chamar assim, então talvez a recuperação judicial seja um caminho. Mas assim, a gente mora no Brasil, turma. Se vocês forem buscar recuperação judicial UPI no site do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho, vocês vão encontrar muita condenação de UPI vendida em RJ, sem sucessão, mas atacando ali aquela unidade produtiva isolada. Então, assim, é Brasil. Você tem uma justiça do trabalho que muitas vezes ignora o fato de ter essa outra decisão. E se o processo de recuperação judicial já foi encerrado, a gente tem uma dificuldade adicional, que é a do debate do conflito de competência. Uma alternativa aqui que eu tenho passado para alguns credores é nós entrarmos com cumprimento de sentença da decisão da RJ, depois que a RJ já foi extinta, né, e já foi encerrada, quando surgem essas contingências trabalhistas. A gente teve um caso recente aqui, de uma discussão da própria Bengoa, que deu certo. A gente conseguiu, a gente ganhou. A RJ já estava encerrada, só que continuou tendo esse ataque trabalhista. Aí o nosso cumprimento de sentença, ali, que a gente quis fazer prevalecer, foi o próprio plano de RJ, para poder deixar claro para a Justiça do Trabalho que os nossos amigos de lá podem até reclamar, porém eles têm que se submeter. Essa é a regra do jogo que a gente convencionou em sociedade para poder levar daqui para frente. Mas eu não tenho visto desse jeito não, tá, Milena? Não sei se a Ana tem uma visão diferente da minha, hein? Não, concordo 100%. No final, a gente acaba adaptando o remédio à situação da empresa. E muitas vezes, na prática, quando a empresa tem, por exemplo, um nível muito grande de passivo tributário, é porque ela já estava com uma crise de liquidez um pouco mais profunda. E talvez uma recuperação extrajudicial focada na estrutura de capital dela, dado que ela não vai ter um stay absoluto durante as negociações, etc., já não fosse o remédio. Então, a gente, acho que muda um pouco a depender da necessidade do devedor, mas geralmente o que vai mudar também é o timing em que a gente vai ter essa discussão. A gente tem só mais 15 minutos, eu queria passar, acho que, por 2 pontos com vocês. Acho que vale a gente falar dos efeitos do plano e de possibilidade de aditamento de plano. Peraí que tem um comentário aqui só. Boa. É só do cumprimento da UPI. O comentário da Milena sobre o seu ponto, Giba, e que de fato a gente vive muito isso e a gente estava falando esses dias de um investidor estrangeiro que adquiriu um ativo da Varig em, sei lá, 2000, na UPI, em 2006. Acho 2006, que é a mesma época da Gol, 2006. é isso aí. É isso aí, mesma época da Gol. TAP que adquiriu e tomou o passivo trabalhista, sucedeu o passivo trabalhista por anos e anos e anos e anos. Então, a Gol também. A Gol só foi conseguir a primeira decisão favorável, pessoal, para fazer valer o UPI mesmo em 2016. 10 anos depois que ela comprou a UPI, que era a Varig, a VRG Linhas Aéreas lá, de aviação rio-grandense, para daí ela conseguir fazer valer o que estava previsto na lei. Então, cara, isso é Brasil, é isso aí. Bora nós em cima disso. Bora nós. Bom, efeitos do plano, só para a gente falar um pouco de prática com vocês. Vocês veem que, enfim, em algumas recuperações judiciais e em algumas recuperações extrajudiciais, a gente tem planos que, nos termos da lei, produzem efeitos uma vez homologados e nos termos da nossa lei, contra a decisão de homologação de um plano de recuperação extrajudicial, que no caso é uma sentença, cabe o recurso de apelação sem efeito suspensivo automático. Então, eu estou falando de uma sentença que, teoricamente, encerra até, por conta do escopo da recuperação extrajudicial, a cognição do juízo, que no juízo de apelação que a gente teria dado o rito apertado que a gente está falando.
Mas é muito comum, e a gente acaba tendo que conviver com isso, fazendo o processual andar com a prática, que o plano preveja atos e itens, condições suspensivas, tais como em alguns contratos que a gente tem de M&A ou contratos de distribuição de valores imobiliários, que você só vai fazer a distribuição uma vez satisfeitas algumas condições. Isso é muito comum ter em planos de recuperação. Em especial, quando você tem esses planos de recuperação que existe entre a elaboração, confecção do plano, adesão dos credores e efetiva homologação, a gente passou por aquele quadro sistemático do GIBA, né, com os prazos. A gente tem alguns dias, e aí, especialmente em recuperações extrajudiciais, que tem um viés um pouco mais litigioso, por mais que o rito devesse ser um rito apertado, apresentei o plano, publiquei o edital, período de oposição de 30 dias, resposta das devedoras em 5, está maduro para homologação? Deveria ser isso? A gente tem muitas recuperações extrajudiciais que estão começando a ter um nível de litígio maior, credores apresentando petições fora do contexto do rito, juiz dando esse tipo de decisão ou segurando o procedimento, recursos e etc. Então, pode durar. Dentro desse meio do caminho, algo pode acontecer e os credores podem não ter a mesma visão sobre a reestruturação do ativo. Então, se eu celebrei um plano de recuperação extrajudicial em março, e esse plano só vai ser homologado depois de 2, 3, 4 meses, e nesse meio do caminho, nessa recuperação extrajudicial, que nesse meu exemplo só envolveu credores financeiros, a companhia teve um super passivo com o fornecedor principal e ele parou de fornecer para ela, e aí ela perdeu o contrato com o cliente, ela deixou de fazer as obras que ela fazia. Mudou completamente a situação. O credor já tinha aderido a um plano, e esse plano às vezes poderia prever 2 anos de carência. E o que vai acontecer? Vai nascer vencido? Não vai nascer vencido? Ele vai se tornar eficaz nesse aspecto? Vários planos também envolvem emissão de títulos. Então, eu estou dando em pagamento ao credor um valor imobiliário, eu estou dando uma ação, eu estou dando um bem, eu estou dando um imóvel, eu estou dando alguma coisa. Eu não vou poder fazer isso, né? O credor não vai querer ser renovado, mudar os termos e condições originais antes dos atos formais para isso terem sido feitos. O credor também, muitas vezes, quer que o devedor resolva coisas. Então, uma das condições suspensivas do plano da Raizen é público, né? Uma das condições suspensivas do plano da Raizen é que tenha tido um acordo com respeito aos passivos tributários da Raizen. Então, para os credores receberem as reestruturações, né, os contrapartidos de reestruturação, ações em especial, e os outros valores mobiliários e instrumentos de dívida, dentro das condições precedentes que devem se ter, é o equacionamento do passivo tributário. Então, a gente tem dessa dinâmica negocial, em função da passagem do tempo, esse tipo de técnica contratual utilizada. Então, na prática, o plano se torna eficaz com a sentença de homologação? Sim, mas o contrato convenciona, e é comum que convencione, essas suspensões de eficácia até que determinados eventos ocorram, e os credores assim recebam as contrapartidas e apenas aí tenham os termos e condições de pagamento dos créditos deles modificados. E isso é importante também lembrar, e esse é um ponto controverso que eu particularmente gosto muito, porque é o tal do tema do meu doutorado, que é até onde a gente pode fazer nossas negociações coletivas no plano e o que a gente coloca no contexto do plano e essas condições, e até quando a gente pode fazer contratos paralelos, acordos paralelos com credores, fazendo uso do 167, então repactuações extrajudiciais de dívida, e dizer que isso afeta ou não afeta. O Giba tá rindo que ele ouviu demais isso, ele estava na minha banca, e foi a pessoa com quem eu falei por muito tempo, enquanto eu estava isolada em Oxford. Mas até onde isso afeta ou não afeta a coletividade de credores. E aí algumas discussões em planos de recuperação que a gente tem visto é quando você tem uma recuperação extrajudicial e até na judicial com alguma condição de pagamento ou que faz uso de um financiamento, etc., e você contratou com um outro credor fora da recuperação uma parte desse financiamento, uma parte dessa contrapartida. Acho que o Adamek, eu estou tentando lembrar em qual livro que ele escreveu, mas ele escreveu um texto em que ele chama esses acordos de contratos paraconcursais. Ele usa um 167 para dizer que a lei legitima os acordos de suporte ao plano, acordos de suporte à reestruturação, acordos de backstop de financiamento, como acordos paraconcursais. Ele não chega a defender que eles deveriam ter
um tipo de análise jurídica, né, um standard jurídico diferente, uma categoria jurídica diferente, que olhasse tanto o particular quanto o coletivo, que é o que eu defendo no doutorado, mas é uma discussão que a gente tem sobre essa característica, né, do que a gente pode colocar no plano, do que a gente pode colocar fora e onde eles se conectam. Mas aí queria ouvir também o Giba sobre esses temas dos conteúdos aí do plano. Não, eu concordo contigo, Ana, e acho assim, o doutorado da Ana é espetacular, eu fico enchendo o saco dela para publicar logo isso, ela não publica, porque tem uma discussão de política pública e de definição do que a gente quer entender como país mesmo, para lidar com essa situação do endividamento e de um eventual maior benefício para credores que tenham maior poder de barganha nessa negociação ou não. Então, acho que tem uma discussão de justiça distributiva lá super relevante também. Então, acho que ela tem que publicar logo esse doutorado para a gente poder ter depois um encontro aqui, que a nossa querida Sabrina com certeza vai organizar muito melhor do que eu, só para a gente ouvir mais da Ana e poder debater mais com ela sobre isso. Mas o que eu ia falar para você, até sugerir, é a gente dar uma olhada naquele teu slide 24 da Odebrecht Óleo e Gás, porque tem uma discussão dessas também lá, que é aquela discussão do eventual interpretação de tratamento diferenciado dos credores, é o 24. Se quiser voltar aí. Tá no 31. Mais um. 24. Aí, boa. Isso aí. E daí, meu ponto até de dúvida para você é se a gente tem ou não, e te provocando aqui para poder te ouvir um pouquinho mais, que eu acho que é bom aqui para todos nós, se a gente tem ou não esse critério do princípio do tratamento igualitário dos credores, essa par contraditório, no âmbito da recuperação extrajudicial. Se isso é aplicável aqui ou não, e aí só contextualizando todos nós que estamos aqui hoje, por que eu trago ainda mais esse questionamento? Porque o princípio está previsto no artigo 126 da lei. Se a gente lembrar como é que está a estrutura da nossa lei recuperacional e falimentar aqui no Brasil, é assim, parte geral. A gente tem ali, entre os artigos 1º, as das disposições comuns, na verdade, a recuperação judicial, falência, e agora também a extrajudicial em parte. Mas a gente tem entre os parágrafos 1º e o 46, aí a parte especial da recuperação judicial do 47 até o 74, a falência do 75 até o 160, e aí a extrajudicial do 161 até o 167. Então, eu não sou bom de matemática, mas o 126 está contido na parte especial da falência, e não tem pontos de intersecção com os outros dois segmentos que estão nas laterais deles, seja judicial ou seja extrajudicial. E aí, por isso, fica a minha pergunta aí para você. Vou fazer um disclaimer aqui para quem nunca ouviu o Giba falar que ele é contra o concurso de credores, mas a gente é um debate que a gente tem há um tempo, e é uma forma de pensar a recuperação. Só para dar um passo atrás, acho que o princípio da par condicio, eu paro para olhar o princípio da par condicio em absoluto, e acho que até tem decisão de STJ sobre isso, que ele não é absoluto e não se aplica em absoluto em recuperação judicial, e acho que o mesmo entra na recuperação extrajudicial. O debate que se faz, vou falar teoricamente, depois vou falar aqui no caso da Odebrecht Óleo e Gás, que foi um caso interessante de consolidação substancial parcial em 2017, quando tudo era mato, de 3 planos, num procedimento só, acho que tiveram umas implicações. Mas quando a gente pensa em como é que funciona ou como deveria funcionar a previsibilidade das relações entre credor e devedor, a gente sempre se preocupa que seja possível que quando você empresta para uma empresa, você consiga entender quais são o passivo que ela pode ter ou que ela não pode ter. A gente vai ter no contrato as nossas formas de nos precaver na qualidade de credores, né? Então, posso colocar aqui aquelas cláusulas que se dívida líquida por EBITDA mudarem em um determinado patamar, a minha operação vai vencer. Vou colocar uma obrigação que ele não pode onerar ativos para terceiros acima de um determinado percentual. Vou colocar obrigações contratuais para me proteger, mas eu tenho uma definição em que eu vou entender qual que é o valor dos ativos daquele devedor, quais são os passivos daquele devedor, como é que ele vai ser tratado e qual que é a minha posição na estrutura de capital como um todo. E aí as discussões que a gente tinha eram muito relacionadas à possibilidade que você tem de tirar um credor desse patamar que ele está e colocar esse credor num patamar sênior, diferente, superior.
E aqui a gente tem várias particularidades em Brasil. Primeiro, porque a gente não tem na recuperação judicial, nem na extrajudicial, uma hierarquia de recebimento entre credores. A gente tem classes, mas as classes podem estabelecer hierarquias de recebimento distintas. Isso foi, inclusive, debatido e elogiado no âmbito do processo legislativo, de falar que não existia uma prioridade, e criticado ao falar que o crédito trabalhista deveria ter uma prioridade na recuperação judicial também, e saiu pela tangente de falar que ele tinha uma senioridade em termos de prazo, dado que existe uma limitação adicional na lei como pagá-lo. Então, a gente tem umas dificuldades de dizer que eu tenho uma par condício creditório em absoluto na falência, na RJ e na RE, porque a gente tem estándares completamente diferentes. Na falência, você tem classificações e ordens de hierarquia. Na recuperação judicial, você pode prever que a classe quirografária, que na falência seria uma das últimas classes a receber, vai receber 100% do caixa do devedor, se assim for determinado, e se assim as outras classes também deliberarem, mesmo que fossem por receber um deságio maior. Não estou falando aqui dos não sujeitos, estou falando aqui dentro do universo dos credores submetidos ao concurso. Na recuperação extrajudicial, a gente tem um plus a mais, que é você não envolve o filing, a sujeição de todos os credores existentes na data do pedido ainda que não vencidos. Você cria um grupo. Ao criar um grupo, você já está transformando aquele grupo em algo diferente, potencialmente com relação aos demais. A diferença é que na recuperação extrajudicial, essa era uma grande preocupação. Lembrem quando ela surgiu, a gente estava tirando a nosso decreto-lei para trazer a 11.101, e o deputado Bioch era um pouco obcecado com a gente fazer um procedimento verdadeiramente coletivo. Eu admiro muito isso nele, eu sinto muito que a gente tenha perdido essa questão do procedimento muito coletivo. E várias das discussões que se tinha quando ele propôs a RE lá atrás, ele propôs a RE como algo que necessariamente envolvesse todo mundo. A gente fazia a notificação, o edital, era para todos os credores. A gente só podia excluir da RE os operacionais correntes, porque isso poderia ser importante para a devedora. Então, ela era extrajudicial na sua confecção, pero não múltiplo, porque todo mundo ia entrar dentro da extrajudicial. E aí, quando surge a possibilidade de você criar grupos e de você ter essas definições, esse debate meio que se interrompe. Então, a gente tem muito material para falar. Eu queria garantir que a gente tem um procedimento coletivo, previsível, e que eu não tenho hierarquia, porque quem vai definir hierarquia é o mercado se regula, os quórums estão aí para isso, e a gente está colocando todos os semelhantes, e a gente passa por, possivelmente, posso criar um grupo separados. Então, essa discussão, e respondendo diretamente agora a pergunta do Giba, depois de falar 20 minutos, é que eu acho que na recuperação extrajudicial e na judicial a gente tem uma dificuldade de estabelecer uma par condício creditório no sentido de hierarquização e estabelecimento das formas de recebimento amplas, mas dentro das categorias criadas, seja porque o legislador colocou uma categoria maior, seja na categoria grupo de credores, a gente deveria manter um tratamento igualitário. E na RE, prevaleceu daquela época do Bioch, o artigo que diz que a RE não pode ser usada para você tratar melhor o credor que está sujeito à RE, você não pode tratar ele melhor, dar um prazo melhor, uma forma de pagamento melhor para o credor que está dentro da RE. Se eu não me engano, é 162, algum parágrafo desse, depois eu vou confirmar qual que é o artigo, mas você tem essa previsão, que eu lembro que a primeira vez que eu li eu achei estranha, falei que não faz sentido ter, porque eu ia fazer uma RE para tratar alguém melhor, mas entendendo esse contexto e pensando dentro dessa ótica, era exatamente para evitar. A segunda coisa que existia para evitar esse tipo de tratamento disparo de credores colocados é que quando a gente prevê que na RE uma das formas de impugnação do plano é por um ato de falência, isso pouco se fala, me impressiona que pouco se fala, mas um dos atos de falência é a oneração de ativos, de modo que não restem ativos suficientes para saldar todos os créditos sem garantia. E a gente vê que isso é o grande problema das repactuações extrajudiciais, quando a gente vai olhar, né, faço fora de juízo, dou em garantia meus ativos para um credor que é mais próximo e todos os outros ficam sem ativos, e o que aconteceu. E na RE isso é uma forma de impugnar o plano. Se você faz isso num plano de RE, os credores podem legitimamente impugnar e falar que não sobrou ativos o suficiente. Então, a gente tem, dentro da par condício, na criação de um grupo de credores, eu acho que é importante, para esses fins de previsibilidade, a gente ter um tratamento semelhante ou dentro das mesmas
opções. Mas acho que é um pouco de lege ferenda e debates, assim, para se ter, mais do que o que a gente tem na nossa lei ou nos julgados recentes. Eu acho que com isso você também respondeu a pergunta que apareceu no meio do caminho da Júlia aqui, Ana. Obrigado. Isso aí. E demos nosso horário aqui, Sabrina, bola contigo. Não, eu queria agradecer a vocês, mas eu queria, se vocês tiverem 2 minutinhos, porque esse foi um debate que a gente começou ontem na aula com a Tati Flores e com a Renata Oliveira, a experiência de vocês com a consolidação substancial, mas a preocupação com a questão do quórum, porque, obviamente, na RJ, quando faz a consolidação substancial, também tem uma preocupação, né, em termos de quórum, mas lá, né, o sarrafo pode não ser necessariamente maior, como a Ana falou, mas tem aquela composição, né, de cabeça e crédito que aqui muda. Como é que vocês costumam tratar isso nas R extras que vocês estão propondo? Depende, né? Porque até 2025 a gente tratava de um jeito. Depois daquela decisão do STJ, a gente começou a ter uma preocupação que eu acho que não estava no radar de ninguém aqui, que a gente deveria se preocupar. Mas deixa eu reformular, então, para também não colocar vocês nenhuma saia justa. É mais no sentido de teoria, assim, vocês veem uma preocupação, porque a gente tem o debate, né? Se a gente faz uma leitura restritiva em relação à sujeição, aquilo que diz que não se sujeita só a RJ, não tem a mesma exclusão para R extra, mas às vezes a gente está importando muito outros institutos que só estão na RJ para R extra. Mas vocês acham que há uma preocupação diversa na R extra em relação à consolidação substancial dessa perspectiva do quórum, ou as preocupações são as mesmas que a gente tem lá na recuperação judicial? Eu acho que vou responder aqui, Ana, e fica à vontade para discordar de mim também. Eu acho que as preocupações são similares, sim, tá, Sabrina? E aí a resposta que eu costumo dar, até para aquele exemplo que eu falei dos créditos que são abrangíveis e que são não sujeitos, é que aquilo é uma medida restritiva de direitos. Quem tem o direito de propor ali o procedimento é o devedor, ele que tem a legitimidade ativa para poder propor, e nós estamos diante de um processo que é um processo sui generis. É um processo que não tem réu, é um processo que não tem necessariamente ali uma pretensão resistida que gere o risco de sucumbência. Então, até na RE, a gente já tem visto há algum tempo a condenação em sucumbência em relação a essas impugnações contra o plano, e até quando não é homologado efetivamente ali o plano da extrajudicial contra o devedor. Tivemos recente uma decisão aqui da segunda vara, em que o devedor que não teve o plano homologado, porque as impugnações foram julgadas procedentes, teve condenação em sucumbência, por equidade e tal, mas teve. Beleza. Dito isso, o que me parece é o seguinte, e aí vou fazer a minha crítica mais acadêmica aqui do que o que eu uso na prática no dia a dia, mas me parece que a gente acabou retrocedendo muito nessa discussão da consolidação quando a gente criou aquele 69J. Eu entendo aí o Daniel Carnio, que estava lá assessorando também o deputado Hugo Leal, na sua visão ali ainda de como magistrado e tudo mais e tal, mas acho que não foi uma boa atacada, não foi uma boa jogada. Porque quando a gente estabeleceu aquele 69J atribuindo ao juízo recuperacional, os termos sempre são no masculino, né? O juiz da recuperação tá errado, é o juízo recuperacional, então aquela magistrada ou magistrado vão poder decidir aquilo. A gente tirou uma coisa que estava sendo construída e que o caso da Ativos e da Odebrecht trouxeram até um patamar novo de discussão, que foi muito legal do ponto de vista desses debates que a gente está falando aqui, que eram primeiro vamos lá, né, no Velho Oeste, quando eu comecei a trabalhar nessa área em 2007, era um negócio de, o AJ quer fazer consolidação, faz, o devedor propõe, ninguém debate nem nada e tal, só que logo depois foi migrando para que a Assembleia Geral de Credores pudesse decidir e votar ali, por sua maioria, como que seria feito o plano unitário ou não, vai usando a terminologia de hoje. E aí a gente foi evoluindo nisso. Quando chegou no caso da Odebrecht e Ativos, a gente teve um passo adiante, que foi o seguinte, o entendimento do judiciário de que a discussão de consolidação substancial é a discussão de plano. Então a votação deveria ser tomada nos termos do 45 e não do 42, não por maioria de crédito, mas dentro das classes para a gente poder ter essa decisão dos credores. E parecia que a gente ia poder seguir mais nessa discussão, veio a reforma da lei e acabou. Eu não tenho, nos meus casos aqui, todos de RJ, que eu tenha feito pedido de consolidação substancial, nenhum deles, desde 2021, teve discussão em assembleia. Nenhum deles. Todos eles veio na dinâmica impositiva ali pelo próprio juízo recuperacional e ponto final.
Na extra, usando essa mesma lógica, então, de acesso a esse caminho, me parece que daí o juízo estaria com a competência necessária para poder decidir se cabe ou não essa consolidação substancial também. Não é uma medida restritiva de direitos. Então, por isso que eu posso transpor esse mesmo instituto aqui para a extrajudicial sem ter maiores problemas. Era a minha visão até então. O STJ, e aí vou fechar aqui a minha fala, não me parece que ele fechou por completo essa porta. O que a gente tem adotado aqui, e daí trabalhamos conjuntamente nisso também, no caso da Raiz, e em outros casos eu estou fazendo isso, a Ana acho que está fazendo a mesma coisa do lado dela, a gente está tentando, quando tem essa multiplicidade de devedores que estão ali num processamento conjunto e precisariam apresentar um plano unitário, indo meio na lógica do tal do plano único, que é mostrar que individualmente cada uma das sociedades foi capaz de atingir o percentual necessário para poder aprovar, porém num documento só. Então a gente vai lá e mostra, até no próprio documento, que cada uma delas conseguiu atingir 50% mais um e vai adiante dessa forma. Mas não vão ser todos os casos que a gente vai conseguir fazer isso. E aí a porta que o STJ deixou aberta, ela me parece que está mais próxima a isso, se individualmente a maioria dos credores, dos créditos abrangidos de cada uma daquelas sociedades estiver de acordo com a apresentação desse plano unitário em consolidação substancial, então me parece que o voto do ministro Cueva está falando ok, pode seguir dessa forma, você pode ter a consolidação na RE, sim. Por outro lado, se for só aquela impositiva do 69J, aí isso é que se apresentou como um problema lá no STJ. Eu não concordo, não acho que é esse o caminho, mas também não gosto do caminho que a gente acabou adotando. Então, eu preferiria que a gente tivesse esse espaço de debate para que os credores decidissem se deveria seguir assim ou não, tá? Eu tenho uma visão muito crítica dessa decisão do STJ, e eu até interpreto ela de uma forma mais diferente do que se interpreta, para ser sincera, porque eu interpreto que naquele caso em específico não foram provados os requisitos da consolidação substancial quando do filing. E, portanto, foi decidido que a consolidação substancial deveria ser feita, essa aferição, quando da homologação do plano. E aí, o que gerou a controvérsia poxa, eu deveria ter isso desde o começo, porque na admissão, se eu não tivesse isso, eu deveria ter comprovado os requisitos por sociedade. Não é expresso assim, é uma leitura, eu acho que vale todo mundo reler um pouco essa cabeça, eu acho que eu cheguei a essa conclusão por conta dos distinguishing dos fatos, mas as partes, se você for pegar a fundamentação do voto, ignorando esses fatos que fazem o distinguishing do processo, a fundamentação do voto, que mais me incomoda, é que as preocupações ali exaradas não são exclusivas da RE, elas estão presentes em toda a consolidação substancial. Então, acho importante a gente separar essas coisas. O que é da RE e o que é consolidação substancial. Então, o primeiro ponto que acontece nossa, na consolidação substancial pode ser que credores de uma sociedade não aprovem na maioria e da RE, né? E das outras sociedades, sim, esses credores vão ser impostos no plano. Sim, é assim que funciona a consolidação substancial. Credores de uma determinada sociedade podem, em sua maioria, rejeitar o plano e serem dragados pela deliberação do quórum como um todo. Não é uma exclusividade da RE. A gente não conseguir fazer assembleia de credores é um problema? Não necessariamente é um problema. O sarrafo do quórum da RE é maior do que o da RJ com o quórum dos presentes. Não ter assembleia não significa que os credores não têm voz para se opor à consolidação substancial, e, inclusive, não significa que o juiz não deveria analisar isso desde o começo. Falou que é um descumprimento de exigência, patologias. Todas essas patologias, foram 5 patologias que foram levantadas nessa decisão do Cueva, né? E todas elas, quando você para separar, dificilmente você vê uma questão associada apenas à RE. A questão que eu acho que é de fundo, que é legítima, que justifica o debate, é que, de fato, você não ter a possibilidade dessa análise acontecer quando do ajuizamento. Isso acho que é uma coisa que é exclusiva da recuperação extrajudicial. Porque na judicial você faz o ajuizamento, independentemente disso, o stay está valendo, você vai discutir consolidação substancial muitas vezes quando da proposta do plano, às vezes depois, se for o caso, e o juiz vai analisar a consolidação substancial nesse momento. Na RE, para admissão do procedimento, você precisa ter maioria ou 1/3. Para isso, você vai precisar determinar qual é o escopo do quórum,
você vai ter que defender se tem consolidação ou não. Então, acho que essa é uma crítica válida e que a decisão faz a gente refletir para casos em que, eventualmente, seria dar o stay e só ia discutir a consolidação depois. Mas acho que é uma crítica válida colocada no lugar errado e que acaba sendo eivada por outras críticas que não têm muito a ver. E aí, concordo com o Giba, são críticas pertinentes sobre a existência da consolidação substancial. Se faz sentido a gente ter isso ou não. E que derrubam para o fato de que você tem pouca segurança jurídica sobre a personalidade jurídica na hora da contratação na relação de crédito, que é péssimo. Então, acho que são pontos que, separados, são muito relevantes, mas me preocupa, e a gente tem tentado ver a consolidação substancial na RE com esses olhos, né, de separação. Muito obrigada, Ana e Giba, obrigada por terem estendido aí o tempo nesse diálogo. Foi uma aula, assim, espetacular. Não sei se vocês vão poder compartilhar o material conosco, caso sim, depois a gente coloca na plataforma para os alunos. E aí, de resto, só o meu agradecimento mesmo. Nós que agradecemos. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Ana, de novo. Pessoal. Sempre aprendo com você. Eu também, Giba. Obrigada por sempre estar aqui ensinando a gente. Obrigada, Sabrina, de novo, pelo convite. Obrigado, Sabrina, pela lembrança, pelo convite. Obrigado, pessoal. Boa noite.